falei isso aqui várias vezes e vou voltar a repetir como é importante ser um agente de informação. Olha a quantidade de absurdos que estão sendo compartilhados hoje. Tive que parar aqui um momentinho minha viagem para comentar isso. Eu vi que a Juliana Paes se manifestou depois de encherem muito o saco dela para ela se manifestar, e uma das coisas que ela falou foi que ela não compartilhava com delírios comunistas. E isso foi suficiente para desencadear essa reação desses esquerdistas malucos. Eu vou falar malucos aqui, mas poderia ser vários outros adjetivos. E ser um agente de informação é importante por quê? Porque esse tipo de coisa é passado de uma pessoa para outra sem ninguém conferir. No post da Manuela Dávila tem um seguidor dela que fala: é muito importante as pessoas conferirem informação, porque não sabem o que é comunismo. O que está escrito no manifesto do Partido Comunista? Já falei para vocês também, comprem esse livro, é um livro fininho, porque vocês têm lá, é o que está escrito, não tem interpretação. E aí eu volto a falar para vocês, por que eu resolvi fazer o curso de capitalismo e socialismo antes de economia? Porque não adianta chegar em economia antes de falar de história. Se a gente não entender o que aconteceu na Revolução de 17, o que essas pessoas defendem, até hoje eles comemoram e exaltam a vida de Lenin, de Stalin, muitas vezes. Esse pessoal aí do PSOL, às vezes, no caso na Manuela do PCdoB, mas o pessoal do PSOL fala: o Lenin foi ótimo, o Stalin depois deturpou. Mentira! Se você não sabe a história, e inclusive a história recente, a história atual, Argentina, Venezuela, Cuba, vários países aqui da África que têm problemas por causa dessa mentalidade, dessa ideologia absurda. Até hoje, meu Deus, 2021, e as pessoas discutindo comunismo. Tem que ser muito atrasado, tem que ser muito retardado para pensar uma coisa dessa, para falar uma coisa dessa. O meu comunismo é o seu comunismo, porra nenhuma. Comunismo é isso, ponto, não tem discussão. Só que às vezes a gente vivendo na nossa bolha com as pessoas que a gente conhece, a gente não acha que isso é uma coisa assim deliberada, que as pessoas acreditam. Falam: não, imagina, ninguém leva a sério. Como assim? Essa mulher aí, a Manuela Dávila, foi candidata a vice-presidente do Brasil. Você tem o PT com bastante força, com o Lula vindo aí em 2022 com bastante força, depois de todos esses absurdos do STF que acabaram liberando ele para concorrer no ano que vem. Você tem as pessoas com essa mentalidade enraizada, muitas vezes sem perceber essa mentalidade enraizada do estatismo, da intervenção. Então, ser um agente de informação, falar das coisas, e para você conseguir falar, você primeiro precisa entender, tem que ler o Manifesto do Partido Comunista, tem que ler pelo menos a versão resumida do Capital, do Marx. Eu falo um pouco disso no destaque que eu comentei com vocês agora há pouco. Então, assim, o meu sonho é as pessoas saberem o que é comunismo. E ela sabe. Essas pessoas vivem da ignorância das outras. Elas precisam da ignorância das outras para continuar sobrevivendo politicamente e colocar esse discurso para frente. Comunismo, socialismo é defender os mais pobres, é reforma agrária, é esgoto para todos. Todos esses caras de esquerda foram contra o marco do saneamento, por exemplo. O Brasil tem hoje 50% praticamente das pessoas vivendo sem esgoto, vivendo sem água encanada em casa. E por que isso? Porque o Estado é muito grande e não se permitia até então investimento de empresas privadas. E mesmo quando há uma privatização, não tem desestatização. O Estado continua extremamente intervencionista, continua tendo poder demais sobre as empresas, sobre as pessoas. E essas pessoas aí querem aumentar ainda mais o poder do Estado num país fechado, com a economia fechada que nós temos. Cabe lembrar, pessoal, que nos países que viveram o socialismo na pele, hoje os partidos comunistas, os símbolos comunistas são proibidos. Os países do leste europeu, Ucrânia, Hungria, República Tcheca, Polônia, dentre vários outros, símbolos comunistas são proibidos, partidos comunistas são proibidos, de tão perniciosa que é essa ideologia, o quanto eles sofreram. Tem aqui um destaque que chama Nazismo, Fascismo e Comunismo, que eu mostro as semelhanças dos regimes autoritários. E o primeiro-ministro da Polônia falou uma frase que é muito forte, que é a tragédia para a maior parte da Europa, a Europa Ocidental, acabou em 1945, depois que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Mas para o leste europeu estava só começando, porque a União Soviética continuou lá por mais 46 anos.
Agora, eu quero saber se a Paola Carrossela tem coragem de voltar para a Argentina, um país que está cada vez mais próximo do socialismo, pode se tornar a próxima Venezuela. A pobreza aumentou, eles fizeram congelamento de preços, expropriaram algumas empresas, dentre várias outras coisas que acontecem, não de hoje, né? O populismo e o intervencionismo, o estatismo é muito presente na Argentina desde Perón, que por sinal foi apoiado pelo eixo formado pela Alemanha nazista, Japão e Itália fascistas. E capaz dela achar o Perón bacana, ter achado deve ter ele como um herói, como vários argentinos infelizmente têm. Mas não quer empreender na Argentina, né? Por que será, né? Ah, mas é que o meu comunismo